Alô, meus queridos! Fala, minhas queridas! Ainda estamos falando de prisões cautelares. Olha só, doutor, prisão em flagrante mata, não mata, velho? Cara, prisão em flagrante é muita informação, só que eu particularmente recomendo que dentro da em flagrante você estude muito bem as modalidades e procedimentos. São os pontos que mais caem no que diz respeito à prisão em flagrante. Tudo bem? Sempre com aquela denotação para os materiais, igual eu fiz para o material seu desta aula, que é a continuidade das prisões cautelares. Notadamente, veremos qual agora, doutor? Prisão preventiva. Vamos ver um pouquinho da preventiva? Doutor, a prisão preventiva ela foi marcada pelo pacote anticrime com muitas modificações nos respectivos dispositivos. Claro que eu vou trazer isso para você a partir de agora, ok? Vamos lá? Então, o nosso tema da aulinha de hoje é a prisão preventiva. Olha só. No que diz respeito à prisão preventiva, doutor, olha só que interessante. Eu quero trabalhar com você dentro da preventiva, primeiramente localizá-lo topograficamente no que diz respeito ao dispositivo da lei. Não é? Pedro, onde eu encontro a prisão preventiva no CPP? Artigos 311 até o artigo 316 do Código de Processo Penal. Tudo bem? Bacana? Superamos, portanto, essa parte de localização topográfica e agora permita-me estabelecer primeiramente com você o tópico 1, o conceito. Olha só, quando a gente pega o conceito propriamente dito de prisão preventiva, eu já desemboco diretamente no artigo 311. Olha só, o que é, tecnicamente falando, Pedro, juridicamente falando, a preventiva? Sendo que se trata de uma prisão basicamente implementada de maneira ampla nos processos quando se torna necessário e quando presente os seus requisitos. Vamos ver? A prisão preventiva, doutor, é uma restrição cautelar que poderá ser implementada em qualquer fase do processo ou da investigação. Vale dizer, em qualquer fase da persecução criminal. Olha que interessante. O artigo 311 vai dizer que a prisão preventiva é uma restrição cautelar, trata-se de uma prisão cautelar, implementada durante toda a persecução criminal. Vale dizer, toda persecutio criminis, toda a persecução criminal. Ou seja, ela pode ser implementada, e entenda toda a persecução da seguinte forma. Eu posso implementá-la na fase investigativa e eu também posso implementá-la na fase de processo. Portanto, se trata de uma prisão ad custodiam e não ad pena. Tudo bem? É um cárcere ad custodiam, uma das prisões cautelares que se tem. Pronto. Superamos o conceito técnico do que vem a ser a prisão preventiva. Trata-se de uma medida cautelar, uma prisão cautelar notadamente restritiva de liberdade, implementada durante toda a persecução, tanto na fase investigativa quanto na fase do processo. Tudo bem. Decretação. Olha só. A iniciativa da decretação, doutor, isso é muito importante. A decretação da preventiva, ela está, perceba agora, sob a égide. Ela está sob a égide. Égide do quê? Da cláusula de reserva de jurisdição. Ela está sob a égide da cláusula de reserva de jurisdição. Pedro, o que significa esse nome feio que você colocou aí no quadro? Cláusula de reserva de jurisdição. Doutor, significa que apenas a autoridade judiciária é quem poderá mandar prender preventivamente, né? Então, você vai dizer assim, apenas o juiz é quem pode. Apenas o juiz. E aí você poderia indagar o seguinte, Pedro, mas a prisão em flagrante, então, a em flagrante, ela está sob a égide da cláusula de reserva de jurisdição? Doutor, não. Porque eu não preciso de um mandado para prender uma pessoa em flagrante.
O que ela está condicionada, o que a prisão em flagrante está condicionada é ao controle jurisdicional a posteriori, que, diga-se de passagem, segundo o novo ordenamento pelo pacote anticrime, será vislumbrada e analisada pelo juiz das garantias. Percebeu? Olha que interessante. Então a cláusula de reserva de jurisdição não atinge a prisão em flagrante, mas apenas a condiciona ao controle jurisdicional feito a posteriori. Ok? Isso é importante. Isso é muito importante para você saber diferenciar em flagrante da preventiva. Agora, para se determinar uma preventiva, isso é muito importante. Para se determinar, eu preciso de um mandado judicial. Eu preciso ter um mandado de um juiz para que seja implementado. E aí você poderia me indagar o seguinte: Pedro, bacana, mas eu estudei já a preventiva e eu estudei que o juiz pode decretá-la de ofício ou a pedido das partes. Pois é, doutor, este era o posicionamento até 2019, até o pacote anticrime ser sancionado. Dali para frente, perceba, dali para frente, hoje, o juiz não pode decretar imediatamente, diretamente, de ofício, a prisão preventiva. O juiz, anote porque isso é muito importante, porque foi alterado pelo pacote anticrime. Observação. O juiz, para que ele decrete esta prisão preventiva, hoje, o juiz ele tem que ser provocado. Se na fase de inquérito policial, se na fase investigativa, ele tem que ser provocado ou por pedido do MP, requerimento do Ministério Público ou por representação do delegado de polícia. Tudo bem? Na fase investigativa, juiz não decreta de ofício, somente por provocação do MP ou do delegado. Bacana, deu para entender. Em seguida, eu trago para você um segundo ponto. Pedro, mas e se for na fase processual? Como é que isso funciona? Se for no processo, doutor, o juiz, pasme agora, tá aqui a novidade do pacote. Doutor, juiz não implementa de ofício mais a preventiva. O juiz hoje, ainda que na fase do processo, precisa ser provocado por quem, doutor? Precisa ser provocado pelas partes. Notadamente, o Ministério Público ou o querelante. Deu para entender? Isso é muito importante, hein? Mas muito importante mesmo. Ok? Então, olha só. O juiz não decreta mais de ofício. O que o juiz poderá fazer é o quê? Atender a pedidos feitos no inquérito ou no processo. Bacana? Agora eu tenho que abrir uma observação 2 para você. Pedro, é absoluto esta não atuação do juiz? Será que o juiz em nenhuma hipótese poderá decretar de ofício? Doutor, na verdade o pacote anticrime, ele salvaguardou o juiz da seguinte forma. Juiz, você não pode de início implementar de ofício a preventiva, mas você poderá, de ofício, olha só que interessante. O juiz agora sim pode, perceba agora, de ofício, o juiz agora pode, de ofício, ou seja, por iniciativa própria, fazer duas coisas. O juiz pode, de ofício, revogar a preventiva, ou o juiz, de ofício, ele poderá redecretar. Percebe que não é iniciativa. Percebe que é redecretação. Ok? O juiz poderá, nesse caso, redecretar. Esta é a única hipótese em que o juiz poderá, de ofício, atuar. Doutor, isso é muito importante para você. Essa observação 2 é a mais nova interação trazida pelo pacote anticrime no que diz respeito à preventiva e você já está blindado a esse tópico. Superamos, portanto, a decretação desta medida. E eu não precisava nem dizer. Eu vou citar para você, mas por favor, doutor, é claro, esta decisão do mandado da preventiva precisa ser feita por ato fundamentado. Eu não precisava nem dizer, ok? Esta decretação tem que ser fundamentada. E digo mais, com o pacote anticrime, deve haver fatos novos ou contemporâneos
para a decretação da preventiva, ok? Não vale para fatos pretéritos. O que deve haver são fatos novos ou contemporâneos para a decretação dessa própria preventiva. Muito cuidado com essa disposição trazida também pelo pacote anticrime complementando o CPP. Superado isso, eu quero trabalhar com você a questão relativa a, principalmente agora, esse também, meu Deus, é importantíssimo demais no que diz respeito à parte do momento em que ela pode ser decretada. Doutor, quando a gente fala em momento e o prazo propriamente dito, o momento eu já trabalhei com você, tanto em inquérito quanto no processo. Toda persecução criminal. Agora, prazo é foda. Quer ver? 3. Prazo. Doutor, por quanto tempo uma pessoa pode ficar presa preventivamente? Eu aqui invoco e enalteço alguns posicionamentos de absurdos cabíveis durante a persecução. Doutor, tem gente que está preso preventivamente há 1 ano, há mais de 1 ano. Isto, do ponto de vista técnico-jurídico, é um absurdo. Isto de maneira majoritária. Isso vale tanto por pareceres trazidos pelo MP, por MPs de vários estados, inclusive por posicionamento doutrinário. O que se sugeriu no pacote anticrime foi falar o seguinte, olha só, a prisão preventiva ela não comporta prazo. A prisão preventiva subsistirá enquanto houver presente os requisitos. Portanto, segue uma coisa que a gente chama da cláusula rebus sic stantibus. Pedro, que desgraça é essa? O prazo da prisão preventiva obedece à cláusula do rebus sic stantibus. Pedro, o que é rebus sic stantibus? Doutor, enquanto houver presente aquela situação, a prisão preventiva está implementada. Se sobrevier um fato novo, pronto, ela pode ser descaracterizada e revogada. Ok? Então, olha só. Cláusula rebus sic stantibus significa da forma que as coisas estão. Doutor, você nesse momento está estudando para concurso. Você estuda para concurso até quando? Até você passar, até vir um concurso público com a sua aprovação e respectiva nomeação. Claro, só para de estudar depois de nomeado, não é? Nesse caso, o fato de superveniência de determinada situação, aí sim pode, por exemplo, inovar a preventiva, como, por exemplo, revogando-a. Tudo bem? Então, isto é a cláusula rebus sic stantibus. Só que o pacote anticrime, mais uma vez, vem comigo e inovou. Olha que interessante. Para evitar, doutor, grandes dilatações no que diz respeito à restrição da liberdade pela preventiva, o pacote anticrime veio e disse o seguinte, olha só, juiz, você de ofício, inclusive, poderá reavaliar as condições desta preventiva a cada 90 dias. A cada 90 dias deverá haver uma reavaliação da presença ou não dos requisitos de implementação da preventiva. Olha só o que o pacote anticrime fez. Ele estabeleceu um lapso temporal de avaliação. E esse lapso de 90 dias, eu não preciso nem dizer que não cai. Vai cair muito em prova. Vai despencar em prova. Tá? Então, quanto ao prazo, bastante atenção nesse primeiro momento, nem se tratando da preventiva. Bacana? Rebus sic stantibus, esse é o prazo. Não existe prazo definido em lei, mas ela subsistirá enquanto houver presentes os requisitos, ok? Cuja reavaliação se dá a cada 90 dias. Superamos o terceiro tópico, vamos para o quarto. Pressupostos cautelares. Doutora, eu não preciso nem dizer muito aqui, não é? Como assim, Pedro, não precisa nem dizer muito? Olha só. Quando nós trabalhamos com os pressupostos cautelares da preventiva, eu preciso trazer para você o seguinte, olha só. Aqui você já sabe quais são eles, até porque nós já estudamos, mas vem comigo de novo. 4.1. Eu preciso do periculum libertatis, sim ou não? Que inclusive foi sedimentado, positivado hoje na lei. 4.2. Eu preciso também do chamado fumus comissi, sim ou não? Delicti.
eu preciso desses dois. Periculum libertatis, que é representado na forma do GOP, GOI, SIC e ALP, lembra? Garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e também para aplicação da lei penal. A lei estabeleceu um quinto elemento, que traz justamente a questão relativa a quê? Ao periculum libertatis propriamente dito, tá? Fumus comicio delicti, indícios de autoria e prova de materialidade. E aqui, lembra o seguinte, para a implementação da preventiva, eu preciso de fatos novos ou fatos contemporâneos. Ok? Muito importante é que você entenda o que está escrito destacadamente aqui para você, nisso que deveria ser uma nuvem. Beleza? Minha coordenação motor não é muito boa quando está de lado aqui no quadro, não. Tá? Fatos novos e contemporâneos. Estes são os chamados pressupostos cautelares. Deve haver a existência desses dois. Além disso, vamos falar a respeito dos requisitos, não é? As hipóteses propriamente dita de cabimento no que diz respeito à preventiva. Vamos lá? Tópico 5. 5. Cabimento. Olha só, doutor. Quando será cabível a preventiva? As hipóteses de cabimento, meu Deus, elas são importantes demais para você. Até porque nós temos jurisprudência acerca do tema e temos implementação doutrinária também. Vamos a elas. Primeiramente, cabimento. A primeira hipótese que eu estabeleço com você como sendo regra, vou até colocar em vermelho, olha só, primeira hipótese de cabimento, a regra. Implementar-se-á a prisão preventiva em crimes dolosos, apenados com pena privativa de liberdade superior a 4 anos. Doutor, eu aqui lhe impeço toda a atenção do planeta. Primeiro ponto importante. A regra é que a preventiva só cabe a crimes dolosos. Só cabe em crimes dolosos. A pena privativa de liberdade cabível aqui, você vai dizer que pode ser tanto reclusão quanto detenção. Pode ser qualquer uma delas. Reclusão ou detenção. Ambas são consideradas penas privativas de liberdade. Agora, esse último ponto aqui, ó, superior a 4 anos, isso aqui eu vou chamar muito a sua atenção, porque é isso que a banca muda na maioria das vezes. A banca fala superior ou igual, ela fala inferior a 4 anos. Doutor, não. Deve ser superior a 4 anos. Por exemplo, cabe a prisão preventiva no crime de furto, doutor? Não, não cabe, ok? Não cabe a preventiva no crime de furto. Muito cuidado. Pelo menos não a priori, se não houver aumento de pena ou furto qualificado, ok? Então, olha só, no furto simples, não cabe a preventiva porque o furto simples tem pena máxima de 4 anos. Isso é muito importante para você. Essa é a regra. Vamos para a exceção. Quando caberá excepcionalmente a prisão preventiva? 2 casos de exceção. Primeiro, quando houver reincidência, quando o indivíduo for reincidente em crimes dolosos. Em crimes dolosos. Olha só, essa reincidência em crime doloso, a lei não estabeleceu para nós qual seria a pena desse crime doloso. Então deve haver reincidência em crimes dolosos, reincidência em crime doloso, ok? Esta reincidência, perceba, ela tem que acontecer nos últimos 5 anos. Nos últimos 5 anos. Ou seja, ele deve ter praticado o crime doloso
há 5 anos. Não vou falar há 5 anos atrás, porque a que eu usei aqui é com H, e a com H indica passado. Beleza? Há 5 anos atrás é pleonasmo, filho. Beleza? Então, últimos 5 anos. Reincidência em crimes dolosos nos últimos 5 anos. E aí nós temos uma jurisprudência do STJ que eu quero trazer para você. Pedro, beleza. Mas se o indivíduo, a lei fala reincidência em crimes dolosos, e se o indivíduo praticou um ato infracional nos últimos 5 anos? Conta ou não conta como reincidência? Doutor, essa porra subiu para o STJ. E para o STJ, ainda que ato infracional não seja crime, o STJ falou que sim, conta-se ato infracional sendo possível da implementação da preventiva. Segundo o STJ, sim, é possível ser implementado em caso de ato infracional. Cara, isso é importante, hein? Isso aqui já foi cobrado pelas principais bancas, tá? Então, bastante cuidado no que diz respeito a esse ponto redigido ao ato infracional. Qual seria a segunda exceção? A segunda exceção seria o descumprimento de uma MPU. Pedro, mas o que é uma MPU? Descumprimento de uma medida protetiva de urgência. Então o indivíduo descumpriu uma medida protetiva anteriormente imposta. Será possível a preventiva? Em último caso, sim, é possível, tá? Então, descumprimento de uma medida protetiva. Esta medida protetiva, doutor, deveria proteger mulheres em situação de violência doméstica, também, tá? Mulheres abarcadas pela Lei Maria da Penha. Então, descumprimento de uma medida protetiva, por exemplo, prevista na Lei Maria da Penha. Isso também abarca, lembra do ciclo normal da vida, não é? Crianças, adolescentes, idosos, e aí como terceiro plano, as pessoas que estão enfermas e os deficientes. Então, olha só, o juiz decretou uma medida protetiva de urgência como o afastamento de idoso por ficar 200 metros longe dele. Você descumpriu. O que o juiz vai fazer? O juiz já vai decretar a preventiva? Não. O juiz vai falar o seguinte, você vai ter que ficar preso em casa agora, já que você não cumpriu. Você foi lá e descumpriu essa medida. O juiz fala, agora vai ter que usar a tornozeleira. Você descumpriu a porra da tornozeleira. Doutor, aí sim, o juiz não tem mais o que fazer. Aí o juiz falou o seguinte, ó, te dei 3 medidas, você não cumpriu nenhuma das 3. Cara, vamos fazer o seguinte, você tá preso preventivamente porque você praticou, por exemplo, um crime contra o idoso. Pronto. Foi decretada uma medida protetiva relativa a um idoso, você não cumpriu, pronto, nesse caso, será preso preventivamente. Bacana? Tranquilo? Esta seria a segunda exceção. Doutor, existe um terceiro tópico que eu não gosto nem de colocar como exceção. Eu gosto de colocar para você como excepcional. Pedro, por que excepcional? Porque alguns doutrinadores costumam dizer que é um absurdo esta próxima medida que eu vou citar para você. Pedro, absurdo? É absurdo. Por quê? Olha só, será excepcional a prisão da pessoa que não se identificar. Quando não for possível, eu vou até colocar em azul, quando não for possível a identificação civil. Doutor, não consegui identificar civilmente a pessoa, eu poderei prendê-la preventivamente. Doutor, é um absurdo essa hipótese aqui. Por isso que essa é a exceção da exceção da exceção. A doutrina rechaça demais esse posicionamento, mas aqui o que nos importa são as questões de concurso. E perceba como o CESP, por exemplo, já cobrou isso. Ele falou o seguinte, é possível prisão preventiva por crime culposo. Certo ou errado? Doutor, certo gabarito. Por exemplo, você praticou um crime culposo e não se identificou civilmente na delegacia. Olha que desgraça. Percebeu? Então, por isso que eu citei para você que, como regra, a preventiva só cabe em crime doloso.
em caráter excepcionalíssimo, será cabível em crime culposo, como o exemplo que eu trouxe para você aqui. Tudo bem? Doutor, estas todas são as hipóteses de cabimento no que diz respeito à prisão preventiva. Então, nós vimos os 5 tópicos da preventiva, questão do conceito, momento de aplicação, o prazo, a questão dos pressupostos cautelares e os requisitos propriamente dito. Com isso, eu fecho com você essa questão relativa à prisão preventiva, mas eu peço para você encarecidamente, não deixe de estudar o material, até porque o material muitas vezes complementa muitos pontos aqui da nossa aula.